Olá, meus amados que têm nos assistido, acompanhado os nossos estudos. Estamos estudando a Bíblia, a Carta aos Hebreus. E mais uma vez eu convido você para estar conosco, atento à palavra do Senhor, amém? Hoje ainda estamos no capítulo 12 do livro de Hebreus, mas vamos iniciar nosso trabalho orando para entrarmos na presença do Senhor, amém? Deus querido, Deus amado, estamos agora, Senhor, invocando o Teu santo nome, queremos estar na Tua presença para o Senhor estar dirigindo esse nosso estudo, e dando clareza de expressão, Senhor, e abrindo o ouvido e todo entendimento daquele que o ouve. Abençoa cada um que nos assiste, abençoa cada um que nos ajuda, Senhor, nesse trabalho. Abençoa de uma forma poderosa, Senhor. Fica aqui conosco agora, Jesus, nos dando toda a orientação. Eu já te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Estamos então no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Hoje vamos ver de 14 até o 29. Depois, nosso tempo é curto, temos só 15 minutos com Jesus. Mas você pode, nessa meditação, você pode depois estar lendo todos os versículos detalhadamente. A palavra de Deus diz no versículo 14: segui a paz com todos e a santificação. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Aí é que está. A palavra que Deus está nos dando hoje nos leva a perguntar: com quem que você está comprometido? Qual é o seu compromisso? Com quem? Na verdade, a palavra diz que nós devemos seguir a paz com todos e buscar a santificação, porque sem santidade é impossível ver a Deus. Se Jesus voltar hoje, quem vai subir com ele? Quem será arrebatado? Somente aqueles que estiverem vivendo em santidade. Fala, poxa, mas é difícil. Não. Nós falamos na reunião anterior a respeito do desembaraço, deixar todo o pecado de lado. Quando nós estamos agora sendo separados do pecado, vivendo para Deus, nós estamos buscando santidade. Se Jesus voltar, ninguém sabe o dia nem a hora, são esses que ele vai levar com ele, né? Os que estiverem vivendo no pecado, com certeza, não serão arrebatados. Nós estamos vivendo hoje na dispensação da graça, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós queremos que todos venham a conhecer esse Jesus, porque Deus não quer que nem uma alma se perca, Ele quer que todos se salvem. Mas nós sabemos que muitos vão se perder. Vão se perder porque não acreditam, não têm fé, não aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador, não acreditam que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo, que é o próprio Deus que encarnou. Essas pessoas não serão salvas. Pessoas que deixam brotar dentro dela raízes de amargura, pessoas que buscam fazer justiça pela sua própria mão, pessoas que não querem deixar que Jesus conduza a sua vida, que Jesus habite nela, que o Espírito Santo more dentro dela. Verificamos que os que estavam sob a lei de Moisés, eles não se salvariam. Eles não se salvariam pela lei, e nós não nos salvaríamos pela lei. Era muito dura a questão, a sentença. O coração do homem também era duro, mas Jesus veio para colocar as leis nos nossos corações. Ele veio para nos dar entendimento. Ele veio para nos transformar. Todo homem, depois que ele conhece Jesus e o aceita como seu Senhor e Salvador, ele tem uma profunda transformação. Não há um só cristão que seja verdadeiramente cristão, que não seja uma pessoa transformada. Eu passei por uma grande transformação. Todos os meus irmãos passaram por uma grande transformação.
O salmista Davi, no Salmo 40, ele fala assim, que o Senhor o tirou de um charco de lama. É verdade, nós vivíamos como em cima de uma areia movediça, só afundando. Mas as mãos poderosas de Deus nos tirou daquele lodo. Ele nos salvou, Ele nos purificou, Ele nos limpou. Agora só cabe a gente fazer o quê? Manter-se. Manter-se e buscar constantemente a santidade. Porque a santidade é um processo. E a gente pode melhorar a cada dia. Então é como eu sempre digo, hoje eu sou melhor do que ontem, mas ainda sou pior que amanhã. Amanhã eu tenho que estar melhor que hoje. Todos os dias é possível melhorar. Todos os dias. E a gente tem que buscar essa melhora. A gente tem que buscar essa transformação. O versículo 22 e 26 diz assim: Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade dos teus vivos, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia, igreja dos primogênitos inscritos nos céus. Tendes chegado a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. A Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeiteis o que fala. Se não escaparam aqueles que rejeitaram o que sobre a terra os advertia, quanto menos escaparemos nós, que nos desviamos daquele que nos adverte lá do céu. Que coisa maravilhosa. Moisés, homem comum, como todos os homens, escolhido por Deus para livrar o povo da escravidão do Egito, levá-lo para a terra prometida, a qual Deus deu as leis. E era muito duro. Era muito duro saber que aquele Deus era um Deus de justiça. Porque o nosso Deus não é bom, ele é boníssimo, mas ele é justo, muito justo. E pela dureza do coração daqueles homens, pela grande transformação que eles deveria acontecer com ele, que acontece conosco hoje pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, todos seriam condenados. Todos estavam destituídos da glória de Deus. Mas agora, Jesus, em nós, pelo Espírito Santo, nos conscientiza do erro, da verdade, do pecado. Não existe um só verdadeiro cristão que não saiba distinguir, que não saiba o que verdadeiramente é pecado. Os que não têm Jesus, que não têm o Espírito Santo, ele realmente não sabe. Ele vive no pecado e não sabe que está pecando, porque ele não tem o Espírito Santo na vida dele. Mas nós sabemos. E quem vai nos julgar não é um homem como Moisés, mas é um Deus todo-poderoso que está sentado nas alturas. Então, no 26 diz, então a sua voz abalou a terra, mas agora ele prometeu dizendo, ainda uma vez abalarei não só a terra, mas também o céu. Ora, essa palavra, ainda uma vez, mostra a remoção das coisas abaláveis, como coisas criadas, para que as inabaláveis permaneçam. Que coisa maravilhosa! Nós sabemos que tudo que você olhar aqui e ver na sua frente vai acabar, até nosso corpo, porque é matéria incorruptível, mas o que está dentro de nós não. E é preciso que se mexa nas coisas abaláveis para que as inabaláveis permaneçam, para todo sempre. Maravilha. 28. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado. Gente, a terra está sujeita a ser destruída por uma chuva de meteorito, uma guerra, bombas,
furacões, terremotos. Mas o reino de Deus jamais será abalado. É para lá que a gente quer ir. Um lugar seguro, um lugar de paz, um lugar permanente, onde não há mais choro, onde não há mais morte, onde muitos de nós questionamos um dia por que a gente tem que morrer. Por causa do pecado. Todos nós estamos condenados a morrer uma única vez. Porque depois nós vamos para a glória. Se estivermos em santidade, vamos para a glória. Todos, não. Os que não estão em santidade não vão para a glória, eles vão provar a segunda morte, a morte do Espírito. Terrível, terrível morte do Espírito. E ele fala, porque tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor. Nós temos que ter temor a Deus. Nós temos que crer numa vida. Nós às vezes estamos conversando com a pessoa hoje, amanhã a gente vai no velório dela. Morreu, que jeito? Estupidamente. Foi um acidente. Mas, gente, nós sabemos que a nossa vida espiritual é eterna e já existe 2 lugares a que ela se destina. Para os que estão salvos é um lugar, para os que estão perdidos é outro lugar. Não tem como. Deus não ia deixar a gente na ignorância. Deus quis nos esclarecer, por isso Deus deixou o testamento para nós, porque nós somos herdeiros da promessa de Deus. A Bíblia não tem nada a ver com os não salvos, a Bíblia não tem nada a ver com os ímpios, porque isso é testamento para os filhos de Deus, para aquele que quer ser filho de Deus. Porque criatura de Deus todos somos, mas ser filho de Deus é opção, nós temos que querer. E ele diz assim, no versículo 29, olha como é forte, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Deus é longânimo, Deus é maravilhoso. Jesus, ele não desiste de nós, mas quantos já desistiram de Jesus? Agora, essas pessoas têm já seu destino marcado. A árvore que dá fruto, Jesus disse assim, eu sou a videira e vós sois o ramo. Sem mim nada podeis fazer, mas se você estiver com Jesus, você dará muitos frutos. Esses são cuidados e são tratados. Mas aquele que é cortado, que é desligado da videira, esse daí só serve para ser lançado no fogo. Imagine você pegar uma árvore e cortar o galho dela. A árvore continua, os brotos continuam, as folhas continuam, mas aquele galho que você arrancou, ele vai secar. Aí você vai lançar ele no fogo. Assim será feito com todos os que não estiverem ligados em Jesus. Os que não fizerem parte dessa videira, que não forem ramos dessa videira, os que não estiverem em Jesus, eles serão lançados fora. E quem vai ajudar a nosso processo de santificação? É o Espírito Santo. Porque Ele é que vai nos orientando no que nós temos que melhorar. Naquilo que nós não podemos mais fazer. Então, resta para cada um de nós o seguinte, o reino de Deus está no meio de nós, porque Jesus já veio, Ele é o Rei dos Reis. O Rei dos Reis é quem deve governar as nossas vidas. Jesus é que deve ser o nosso Rei. Jesus é que tem que governar a nossa vida, porque nós pertencemos a Ele, não ao mundo. Então nós devemos receber Jesus como nosso Deus, nosso Senhor, nosso Salvador. Nosso único e suficiente Salvador, não há outro, porque Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Não tem outro. Ou eu venho a Jesus, ou eu venho a Jesus, não tem alternativa para me salvar. E se eu me desligar da videira, se eu me desligar de Jesus, eu viro folha seca, galho seco, que só serve para ser lançado no fogo, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Deus é justo e fará justiça, dando a cada um de nós
aquilo que o bom juiz faz. Amém? Quero orar para você, por mim, por todos nós, para que nos mantenhamos sempre na presença de Deus, deixando de lado todo pecado e buscando cada vez mais a santidade. Ajuda-nos, Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus. Queremos buscar santidade, Senhor. Queremos ser melhor a cada dia, Senhor. Nos ajuda, Senhor, e fica conosco. Obrigado, Deus querido, Deus amado. Obrigado, Jesus querido, por nos salvar e por nos ter como filhos e por nos ter como Deus, o nosso Deus, por ser o nosso Deus. Obrigado, Jesus. Amém.